Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai conversar essa semana sobre eleições. Bom, esse é um tema que o mercado financeiro local não está muito atento. A gente vê que as oscilações em bolsas, câmbio, juros, tem muito mais a ver com preocupações globais. Mas esse é um tema que vai ganhar espaço a partir de agora e deve ser fonte também de muita instabilidade. Bom, eu vou fazer um resumo aqui para vocês, o que os analistas políticos têm dito, quais são os consensos que a gente tem percebido em relação ao tema, e depois o Carlos vai tentar explorar algumas consequências do processo eleitoral. São 3 aspectos principais. Deixa eu começar pelo primeiro, que é o processo pré-eleitoral, competição até as eleições. O primeiro ponto aí é que a gente provavelmente vai ter, a partir de agora, um estreitamento da distância entre Lula e Bolsonaro. Isso porque o melhor jeito de a gente avaliar a competitividade de um presidente é entender a avaliação do seu próprio governo, e a gente sabe que a avaliação de governo depende em grande medida do desempenho da economia. E essas medidas que foram adotadas recentemente, como redução de impostos sobre combustíveis, energia elétrica, ampliação dos programas sociais como Auxílio Brasil, o próprio desempenho melhor da economia no primeiro semestre, tudo isso faz com que a avaliação do governo melhore. A gente já está vendo isso nas pesquisas, e, portanto, a competitividade do presidente suba nos próximos meses. Além disso, a oposição, no caso o Lula, deve se expor mais, e todo candidato tem seus passivos. Provavelmente o Lula vai perder um pouco de competitividade. O resultado que os analistas têm nos chamado a atenção é que a distância entre Lula e Bolsonaro deve diminuir. Da mesma forma, a gente continua não vendo muito espaço para a terceira via. Com o fortalecimento do governo, parece pouco provável que uma terceira via, no caso da Simone Tebet ou do Ciro Gomes, tenham força suficiente para tirar do jogo tanto Lula quanto Bolsonaro. Portanto, de fato, parece ser uma eleição polarizada, mas que deve ser mais competitiva do que o esperado, porque a distância entre os dois candidatos deve se estreitar. O segundo ponto importante em relação às eleições é que, dado que é uma eleição competitiva, os discursos políticos devem ser muito ruidosos, devem gerar um ambiente instável para os mercados. A gente deve ter aí muitos ataques às instituições, principalmente depois de 7 de setembro. Da mesma forma, deve ter muito discurso de aumento de gasto público, o que, na situação de dívida elevada, é ruim para os mercados financeiros. E o último aspecto, além da competitividade eleitoral e dos discursos, é a questão do pós-eleição. A gente vai ter aí muito barulho institucional em novembro e dezembro, e provavelmente uma discussão fiscal relevante. E aí é isso que pega os mercados. Carlos, como a gente está vendo o cenário fiscal e político para 2023? Olha, Padô, olhando para 2023, o cenário, embora ele possa ser diferente em intensidade, a gente entende que a direção deve ser mais ou menos a mesma, que é de aumento de gasto público, né? E os dois lados têm sinalizado isso. Algumas ações já começam no governo atual, mas todos os discursos e sinalizações são para aumento de gasto público no ano que vem, seja diretamente via transferência de renda, programas sociais, ou seja, via aumento do investimento público. Esse deve ser um tema aí bastante recorrente ao longo do ano que vem, no início do próximo governo, e combinado com um ambiente não muito favorável em avanço de reformas. Quando a gente fala de mais gastos públicos, né, aumento do gasto, e ele vem acompanhado de uma série uma agenda de reformas, isso geralmente traz um estresse menor para o mercado, que enxerga que, embora a gente possa ter um aumento do gasto no curto prazo, olhando mais para frente, isso deve trazer aí, ou deve ser acompanhado do benefício de uma série de reformas econômicas. O que não deve acontecer no próximo governo. A gente provavelmente vai ter um governo fraco, ou relativamente fraco politicamente, e com poucos avanços assim, relevantes em reformas maiores, aí, como uma reforma administrativa, uma reforma tributária um pouco mais ampla. Então não dá para ter muito otimismo com relação ao início do próximo governo. E essa combinação de uma sinalização de mais gasto público sem esse avanço concomitante na agenda de reformas, isso certamente deve trazer um estresse para os mercados, que vem o Brasil voltando para a armadilha ou para a situação que já viveu aí nos últimos anos de sinalizar ou de aumentar gasto público e não conseguir avançar nas reformas mais importantes.
Então, independentemente aí do resultado da eleição, a gente deve ter um quadro relativamente complicado no início do ano que vem.